Boa tarde a todos. Olá, Eu boa sou o tarde. Dr. Maurício, do Cinco Vaga, do jurídico do Cinco Vaga. Só um instantinho. Ah, Agora sim. Estamos aqui hoje para tentar suprir a demanda da categoria sobre essa legislação que nós estamos aqui, que está causando tanto tumulto, tanta confusão com as empresas, que é a questão da lei da igualdade salarial. Nós vimos essa demanda crescendo nos últimos dias e entendemos que seria muito importante nós trazermos luz à questão e trazer o máximo de informação que for possível para as pessoas. Para isso, nós trouxemos tanto o senhor Odair Fantoni quanto o seu Luiz Tóquio. Você me perdoe, seu Luiz, se eu pronunciar errado o seu sobrenome, depois você me corrige. E eles são especialistas, eles acompanharam as discussões e são extremamente qualificados para responder as questões melhor do que eu poderia responder sobre a questões sobre a legislação, sobre os procedimentos e as demais obrigações que vêm com essa legislação. Eles vão fazer uma apresentação e, posteriormente à apresentação, eles vão responder as perguntas da maneira que eles puderem responder, daquilo que for possível responder. Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas e eu mesmo posso dizer, como advogado, que a legislação tem os seus problemas e que vai levantar, e já há discussões na minha área de advogado de judicialização de alguns temas e outras questões. Mas não é sobre isso que nós vamos Olha a tratar. cara Nós vamos desse maluco. tratar da questão técnica, das dúvidas, do que a lei trata, não de se a lei é ou não válida. A lei está aí, ela existe. Olha Vamos lá o tentar cara. fazer com que ajude as Meu lobo. empresas a tratar disso. Tá bom? Vamos em frente. Mas eu não tô ouvindo. Já vou. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Ah, tava E baixo. E vamos em frente. Qualquer dúvida, eles vão responder posteriormente. Mas, por favor, eu vou passar a voz ao Odair, ao seu Luiz, e, por favor, eles podem continuar a apresentação. Tá bom? Muito obrigado. Tenham uma bom webinário. Boa tarde a todos e a todas. Sou Odair Fantoni, consultor, especialista em e-social, saúde e segurança do trabalho, e também todas essas novidades, né, trazidas aí pelo governo nos últimos anos, né, principalmente com foco aí na questão do emprega mais mulheres, tá? Nós, em 2022, começamos a produzir uma plataforma auxiliar para auxiliar as empresas, né, na questão de tudo aquilo que foi determinado no artigo 23 da Lei 14.457, que diz respeito aos treinamentos obrigatórios e canal de denúncia que é relacionada a assédios e outras formas de violência no âmbito do trabalho. E a gente vem acompanhando de perto aí também essa questão da isonomia salarial entre mulheres e homens, mas que a gente entende, se estende também a questão de raça, cor, no primeiro momento, e outros contextos aí futuramente, tá? Como questão de etnia, né? E mais, enfim. Bom, hoje nós vamos tratar aí praticamente da questão dessa nova legislação sobre a isonomia salarial, na questão de gênero, né? A gente entende que tem alguns problemas sérios para as empresas. Estava, inclusive, acabando aí de conversar com uma pessoa do próprio governo, tá? A gente acredita que vai ter muito falso positivo em razão da forma como eles adotaram esse mapeamento da isonomia dentro das empresas, fora algumas dúvidas, né? Questão que a lei diz uma
coisa e, de repente, o governo está adotando uma outra situação. Tá? Então, eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês. Todos estão vendo? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente chama a atenção para essa nova legislação, né, 14.611. Na verdade, ela é mais uma num conjunto de normas, tá? Que a gente entende, partiu lá da Lei 14.311, veio depois a 14.457, agora 14.611, tá? Então, tudo isso tem relação com a violência e assédios no âmbito do trabalho. Tá? Então, na própria live do governo, falando sobre a lei da isonomia salarial, eles já colocam que a questão da desigualdade é um fator de saúde e segurança, tá? E que deve ser tratado da mesma forma que outros riscos ambientais. Então, se eu tenho desigualdade salarial, qualquer que seja o motivo, tá? Eu tenho que tratar essa desigualdade, tá? No mesmo padrão que eu utilizaria para qualquer outro fator de risco presente no ambiente, tá? Então, isso me leva a tratar da desigualdade salarial dentro do PGR, por exemplo, Programa de Gerenciamento de Risco, ou no mesmo padrão, pelo menos, tá ok? Falando do que o governo preparou com essa lei 14.611, decreto 11.795 e a portaria 3.714, eu criei aqui dois gráficos, tá? Uma visão A e uma visão B. Na visão A, nós temos aqui as empresas que estariam obrigadas, se eu for pela lei, eu teria que adotar essa visão. Eu somos empregados de todos os meus estabelecimentos, matriz, filial, filial B, outra filial. Atingiu 100 funcionários, a minha empresa estaria obrigada, ok? A esse relatório semestral. Se não atingiu 100 nesse conjunto, não estaria obrigatório, tá? Isso não quer dizer que não estaria obrigada a cumprir com tudo aquilo que determina-se e se leva a não ocorrer a igualdade salarial. Ou seja, eu tenho que evitar, de qualquer forma, eu sou obrigado a olhar para a isonomia salarial, principalmente aí nesse momento entre mulheres e homens. Se a minha empresa está obrigada, eu vou estar sujeito ao relatório, eu tenho que mandar as informações complementares para cada uma dessas filiais, matriz e filiais, cada um desses estabelecimentos. E aí, uma vez verificada a desigualdade salarial, tá? Eu sou obrigado, como empresa, a criar um plano de ação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se a empresa, se o relatório aponta conformidade, tá? Então a empresa está tranquila, não precisa criar nenhum plano de ação. A segunda visão já me fala o seguinte: só vou mandar para o governo informações do estabelecimento que tenha 100 ou mais colaboradores, trabalhadores, né, empregados. Então, se eu tenho na matriz 40 funcionários,
Nas demais filiais, 60 em cada uma, nenhuma delas será obrigatório o envio. Porém, se eu tiver em uma determinada filial 101 colaboradores, em tese, o que foi colocado é que eu teria que mandar apenas esse estabelecimento para o governo, informações apenas desse estabelecimento, ok? E os demais, eu teria simplesmente que fazer a declaração de que aquele estabelecimento não tem os 100 colaboradores necessários. Entretanto, saiu uma FAQ aí, né? Perguntas e respostas, no dia 26, no Ministério das Mulheres, onde eles dizem o seguinte: se a pessoa jurídica tiver 100 ou mais colaboradores, todos os estabelecimentos devem prestar informações. Então, mais uma vez, aumenta a dúvida, como é que a empresa deve se comportar, ok? Se a gente for pela lei, a lei em si determina em diversos pontos, né, que a coisa é por empresa. Então, por exemplo, as empresas com 100 ou mais empregados, a empresa que tiver entre 100 e 200 empregados, tá? Pessoa jurídica de direito privado com 100 ou mais estabelecimentos. Então, em nenhum momento, assim como é no artigo 461, é dito que isso é por estabelecimento, a não ser na própria live do governo. E aí vem perguntas e respostas, tá, na contramão do que foi falado na live, ok? Um outro ponto importante, que isso a gente acredita que vai gerar muito falso positivo, é que o governo não está olhando cargo por cargo dentro daquilo que a empresa determina como sendo os seus cargos, independente da classificação na CBO. Tá? Eles estão trabalhando nem mesmo por CBO, estão trabalhando por grande grupo da CBO. Então, nós temos 11 grandes grupos, ok? Para as empresas privadas, o que interessa são 10 grandes grupos, tá? Que um grande grupo trata dos militares, né? E aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro grande grupo estão lá dentro todos os gerentes e os diretores da empresa. Diretoras, diretores, gerentes, mulheres gerentes, homens, tá? Quando eu coloco todo esse conjunto, tá, num mesmo, vamos dizer assim, numa mesma bacia, o que pode acontecer, tá? Aquilo que a gente vem falando, diversos falsos positivos, tá? Em todos os níveis. Isso vai acontecer no grande grupo 1, grande grupo 2, grande grupo 7, por aí e aí por diante, tá? Então, eu entendo que não tem como o governo fazer uma análise criteriosa olhando para o grande grupo, ok? E aí começa um problema, porque detectada a isonomia nesse grande grupo, a empresa já é obrigada a divulgar o relatório. E, ao fazer essa divulgação, tá, se ali consta uma diferença muito grande, né, entre homens e mulheres, entre mulheres negras e mulheres não negras, entre homens negros e homens não negros, né, isso pode até, de certa forma, acabar trazendo um prejuízo na imagem da empresa, porque vai estar aberto ao público, ok? Vai estar no site da empresa. Fora que os colaboradores também têm acesso, né? E isso pode levar a uma interpretação errônea por parte de um trabalhador e esse querer, por exemplo, buscar a reparação na justiça, tá? Então, o que eu vejo que seria correto? Uma vez detectada essa, vamos dizer assim, essa desigualdade salarial, antes da obrigatoriedade de publicação desse relatório,
deveria-se haver por exemplo, uma fiscalização, um ajuste por parte do governo, tá? Uma verificação prévia que considerasse os argumentos da empresa em relação ao que está ocorrendo quanto a essa desigualdade, tá? O porquê, qual é o motivo, tá? E aí sim, se fosse confirmada a existência dessa desigualdade, talvez ela seja obrigada a publicar no seu site e em outros meios também, como determina a própria lei. Não fazendo isso, eu acredito que não tem aí uma justiça, porque, por exemplo, a única norma que realmente trata da questão da isonomia é o artigo 461. E lá assim, claro, eu tenho que olhar por função. E mesmo dentro da função, só vai ser necessário a isonomia salarial, vamos dizer assim, para o trabalho prestado de igual valor para o mesmo empregador e com a mesma produtividade. Fora isso, não tem motivo. Tá? Agora, tem outras formas do governo saber se houve, por exemplo, critérios de discriminatório em relação à contratação ou a salário entre homens e mulheres? Tem. E eu acho que aí sim seria, por exemplo, você utilizar desses mecanismos para se fazer essa verificação. Se for o caso, aí sim, apenar a empresa ou fazer com que ela publique, com que ela reveja suas normas e por aí. Ok? Bom, os grandes grupos que nós temos são esses. Primeiro aí que nos interessa, dirigentes e gerentes, profissionais das ciências e das artes, ou seja, todas as ocupações que necessitam nível superior, tá? Técnicos de nível médio, trabalhadores de serviços administrativos, trabalhadores dos serviços, vendedores, comércio, lojas e mercado, trabalhadores da agropecuária, florestais e pesca. Dois grupos aqui voltados para a indústria, né? O grupo 7 e o grupo 8. E os trabalhadores de reparo e manutenção. Tá? Numa análise aí que a gente fez com os cargos dentro do supermercado, tá? Nós encontramos até mesmo no mesmo CBO, por volta de, em uma determinada situação lá, 15 cargos com o mesmo CBO e cargos distintos. Tá? Agora, imagina no grande grupo. Praticamente cai todo mundo, tá? Exceto quando são aí dirigentes e gerentes, né? Ou algum profissional de nível superior, nível técnico. Todo o restante cai no grande grupo, o quê? Dos trabalhadores de lojas e mercados. E aí a possibilidade desse falso positivo, tá? Tanto em relação ao salário entre mulheres e homens, tá? Ou entre pessoas negras e outras raças, tá? Vai acontecer muito falso positivo. Então, a empresa tem que se preparar para isso, tá? Em relação aos relatórios, muita gente ainda falando que a empresa vai ter que mandar planilha com informações para o governo. Nada disso. Informações o governo vai extrair do próprio e-social. Tá? E esse primeiro, eles estão tendo como base o ano de 2022, tá? Então, janeiro a dezembro de 2022. E eles vão fazer uma análise, já observando o grande grupo. Então, eles vão trabalhar com a média salarial e também com a mediana. Então, duas comparações. E eles sempre vão levar as informações, por exemplo, do mês de janeiro de 2022, eles vão equilibrar, né, reajustando esses valores com índices, né, de reajuste até o mês de dezembro, para que eles possam fazer um cálculo como se todo o montante fosse realizado, né, dentro do mês de dezembro.
Uma outra coisa, um outro critério que eles vão utilizar, né, que é o fator do admissional, eles vão olhar para as admissões que ocorreram no período, mulheres e homens, e qual a média salarial dessas admissões, no grupo homens e no grupo mulheres, tá? Sempre olhando para quê? Para essa bolsa, vamos dizer assim, do grande grupo da CBO. Tudo bem? Então, essas informações todas eles já têm, já estão lá já está no e-social para algumas empresas desde 2018, né? E aí, obviamente, eu tenho que prestar algumas informações adicionais, que esse eu vou fazer através do Emprega Brasil, né, o site. Então, eu tenho que dizer lá se existe plano de cargos e salário, tá? Ou plano de carreira, tá? E aí eu já aconselho, né? Ninguém colocar que existe plano de carreira, né? Sempre planos de salário. Ou seja, se vocês receberem uma fiscalização futura, o plano de vocês é plano de cargos e salário. Plano de carreira me implica, por exemplo, definir critérios de antiguidade para promoção de pessoas, tá? E uma vez que eu tenho um plano de carreiras, eu sou obrigado a cumprir. Então, tem que se tomar muito cuidado nesse sentido, tá? Critérios de remuneratórios para acesso, progressão ou ascensão dos empregados, tá? Meu próprio plano de cargos e salários pode definir isso, né? E geralmente aquilo que eu acho que a maioria das empresas praticam, né? A primeira situação é realmente a competência, né? A dedicação do trabalhador, a educação, aquele trabalhador que vai buscar novos conhecimentos, né? Isso sim. Então, eu acho que a grande maioria das empresas não olha para a questão de gênero, para a questão de raça, cor. Óbvio que tem as exceções, né? Mas a grande maioria não. Mas eles pedem aqui, por exemplo, dentro daquele conjunto de normas, né, que a gente já falou lá no início, né? A 14457, a nova aí 14611, algumas questões aí, por exemplo, a empresa adota critérios para promoção de cargos de chefia e gerência em relação à mulher, né? Ou outros programas, né? Como, por exemplo, tem lá, a empresa está adotando antecipação de férias no caso de nascimento de filho, tá? Isso tanto para o homem, que é o marido, né? Que vai poder, com isso, ajudar a esposa naquele período, como para as mulheres. Então, para todas essas, vamos dizer assim, estratégia, que não eram obrigatoriedades, mas era como se o governo recomendasse que as empresas adotassem, né? A gente entende que agora é muito importante no contexto como um todo, tá? As empresas pensarem em adotar vamos dizer assim, esses benefícios extras aos seus trabalhadores, tá? E aí não é só em relação à mulher, não. Em relação ao marido também, né? Ok? E essas informações eu tenho que prestar. E, obviamente, eu só devo prestar essa informação se eu adotar alguma delas. Odair, rapidinho, por gentileza, seria possível colocar a apresentação de modo apresentação, ela expandida? E uma outra coisinha também, a questão do microfone está com um pouquinho de chiado, parece que é vento, tá? Não sei se por conta da janela ou se o microfone está batendo em algum lugar, tá Só um bom? momentinho, um minuto. Obrigado. Em relação ao barulho, melhorou? Ok. Parece que Sim, sim, o daí. sim, muito.
O slide está melhor assim? Perfeito, Adair, muito obrigado. Ok. Bom, então esses programas, né, que o governo incentiva que as empresas o criem, né? Eu acho que agora é o momento da empresa realmente olhar com maior atenção. Agora, só vou responder que eu tenho, que adoto, se eu realmente for adotar ou já adotar essa questão, né? Tá? E aí essas são as perguntas que nós temos lá na hora que eu abri lá o Emprega Brasil, né? Sua empresa possui plano de cargos e salários ou plano de carreira? Sua empresa possui alguma política de incentivo à contratação de mulheres abaixo, né? Que são essas aqui, né? Sua empresa tem política para a promoção de mulheres a cargo de direção e gerência, né? Todas essas políticas, tá? Tem alguma contrapartida aí. Por exemplo, essa de promoção de mulheres a cargo de direção e gerência, a gente sabe que, por exemplo, os bancos do governo, eles priorizam o atendimento de empresas que tenham essa política, tá? Então, mesmo que não seja obrigatório, existem alguns incentivos, né? Consideradas políticas de apoio e incentivo ao compartilhamento das obrigações familiares, né? Então, isso aqui a gente acha muito lá na 14457, né? Concessão antecipada de férias, faltas abonadas, que tem aí, é extensa, né? Licença paternidade estendida, que tem também uma norma aí específica, licença maternidade específica, o auxílio creche, que também está na 14457. Quais os critérios salariais e remuneratórios para a progressão de carreira? Tá? As três primeiras aí eu acho que é meio complicado responder aqui, que adota, né? Eu só vou promover quem faz hora extra, eu só vou promover quem atinge metas, né? Agora, geralmente a gente leva assim em conta tempo de experiência, capacidade de trabalho em equipe, proatividade, né, das pessoas. Isso tudo muitas vezes já tem lá no meu manual, até de recrutamento e seleção, mas também para promoções, para reajustes salariais, né? Quem tem um plano de cargo e salário, por definição lá dos acréscimos salariais, de acordo com os quartis e tal, né? Tudo isso eu vejo que a maioria das empresas observam, tá? Quanto ao plano de ação, a fim de mitigar a desigualdade salarial, né? Uma vez que caiu na malha fina, a empresa terá 90 dias para desenvolver esse plano. Tá? E aí ela vai ter que adotar medidas com escala de prioridades, mais ou menos observar o mesmo contexto do PGR, tá? De um programa de risco ocupacionais, né? De gerenciamento de risco ocupacionais. Vai ter que ter metas, prazo e mecanismo de aferição, planejamento anual com cronograma de execução, avaliação das medidas com periodicidade mínima semestral, criação de programas relacionada, capacitação de gestores, liderança e empregados a respeito do tema equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E aqui eu vejo que a coisa vai além disso, né? Porque a gente tem a questão da equidade baseada em outros fatores, promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, capacitação e formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. Aqui a gente já percebe, por exemplo, se a gente for lá no artigo 23 da 14457, que trata lá, por exemplo, do canal de denúncia e dos treinamentos obrigatórios, né? E aí eu me reporto também à NR1, né? A gente percebe que uma coisa vai complementando a outra, ok? Então, quando a gente, por exemplo, quando a ABF, né, e a Reportit criou lá uma estrutura de canal de denúncia, já com treinamentos obrigatórios, a gente vê que acaba atendendo outras normas legais, além do que está especificado na 14457
e na nova NR1, tá bom? Massa salarial utilizada para análise e geração do relatório de critérios de remuneração, essa de março de 2024, leva em consideração período de janeiro a dezembro de 2022. Lembrando que serão reajustados esses valores, tá? Como para deixar uma massa equivalente no mês de dezembro, tá bom? Cronograma de implantação do DET, que é uma coisa que vai impactar. Os primeiros dois grandes grupos, né, que são justamente, em tese, aqueles que podem ter 100 ou mais colaboradores, né, estão no grupo 1 e 2 do E-Social. Então, a partir do dia 1º de 3 de 2024, já tem que ter lá o seu domicílio eletrônico trabalhista. E é através deles que todas essas demais ações relacionadas à isonomia salarial, como, olha, o relatório está pronto, né? Entre outras coisas trabalhistas, vai ser através desse canal do domicílio eletrônico trabalhista, que nada mais é aí do que, vamos dizer assim, um e-mail avançado, tá bom? Então, só para dizer, né, que eu já vi gente também dizendo, não, mas a minha empresa é só a partir de maio. Gente, é difícil uma empresa, só as pequenas mesmo, né, que estão no grupo 3, tá? Grupo 1 e grupo 2, lembra lá que, se eu não me engano, o faturamento anual a partir de 4 milhões já está aí dentro dessa turma, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que nós tentamos elaborar aí para auxiliar as empresas, não só do setor, né, de, de mercados, supermercados, hortifrutis, mas também em geral, né? A empresa da área de serviço, tá? Então, nós criamos aí uma documentação auxiliar que permite, com facilidade, né, a empresa criar as suas descrições de cargos. Isso também é uma iniciativa do Sincovaga, tá? Isso em conjunto aí com a ABF e a T3 Assessoria, que é a empresa do Léo, tá? E, além disso, também pode-se essas duas empresas auxiliar justamente na consultoria para adequação da realidade e ficar tranquilo quanto ao que for fornecido para o governo na questão da isonomia, tá bom? Esse kit inicial, ele tem lá um manual básico, as orientações para elaboração das descrições de cargo e salário, a estrutura de cargo, formulário padrão para descrição de cargo, o webinar de 1 hora com todos aqueles que aderirem, né, para orientações dessas descrições de atividades desempenhadas, o webinar de 1 hora e meia para a elaboração da estrutura de cargos de salário, análise pela consultoria da estrutura inicial de cargos de cada supermercado e disponibilização de e-mail e o WhatsApp também para esclarecimento de dúvidas, né? E serviços complementares sobre demanda, política de gestão de pessoas, contratação, remuneração, estrutura salarial inicial básica, estrutura salarial por faixa, plano de carreiras da política de movimentação funcional, sistema de avaliação de desempenho, treinamento de liderança, tá? Então, basicamente, esse é o conjunto aí do pacote que nós estamos, por solicitação também do Sincovaga, oferecendo às empresas do setor, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu sou autor aí do livro E-Social Fácil, Implantação Consciente, que já está na sua 4ª edição, indo para a 5ª edição, e a primeira edição
criada em 2014. Com a chegada do E-Social, a gente viu que seriam necessários todas as empresas, desenvolverem algumas atividades que a gente, na época, chamava de prévias. Tá? Uma delas, muito importante, seria a descrição de atividade desempenhada, que é uma descrição que dá suporte justamente, tá, para a possibilidade de eu dizer, olha, esse cargo tem que ganhar mais que esse por causa disso, disso, disso. Né? Hoje, para vocês terem ideia, né, na mesma bacia, vamos dizer assim, eu tenho lá na área de serviço o auxiliar de faxina, o auxiliar de limpeza, e eu tenho lá o limpador de vidros e fachada, que desce em altura. Tá? Acontece que quem é da área de serviço sabe que a grande maioria, por exemplo, dos auxiliares de faxinas são mulheres e dos limpadores de vidros são homens. Tá? Por diversos motivos, até porque o homem trabalha, aceita trabalhar naquela função tal. E a massa salarial dessa turma, dos limpadores de vidro, tem razão do risco da atividade, né? Descendo um balancinho, descendo uma corda, né? A faixa salarial é maior. O que vai acontecer quando esses dois cargos estiverem na mesma bandeja? Obviamente que vai apontar uma discriminação salarial, ou seja, o salário médio e até mesmo mediano das mulheres é menor do que o salário médio ou mediano dos homens. Ok? Isso não quer dizer que tenha discriminação aí. Tá? Mas a forma como foi criado pelo governo não permite eu fazer essa avaliação. E aí, se eu não tenho um plano de cargos de salário, se eu não... Tipo assim, vai dar lá o falso positivo bonito no meu relatório. E eu vou ser obrigado a publicar aquilo, e, de repente, uma trabalhadora vai na justiça querendo ganhar o mesmo que o limpador de vidro. Tá? Será que vai ter êxito? A gente não sabe. Né? Não sabe quais serão os critérios no judiciário dali para frente. Mas já a possibilidade disso caracterizar, né, que a empresa está discriminando, vamos dizer assim, é muito complicado. Tá bom? Lélio, você quer fazer algum complemento? Sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lélio Tóquio. Eu sou responsável pela T3 Consultoria. Eu tenho mais de 40 anos aí, né? Já tenho cabelo branco. Na área de recursos humanos, em todos os subsistemas de RH, e eu trabalho em parceria com o Dair. Na realidade, eu entendo o seguinte: o governo ele está buscando um complemento, né, de informação de todas as empresas, sem dúvida, e também, intencionalmente ou não intencionalmente, fazendo com que as empresas adotem um sistema de gestão de pessoas mais, sei lá, mais centrado em alguns direcionamentos aí, né? Nós discutimos bastante isso depois de uma reunião que nós tivemos com a equipe do Cinco Vaga, e nós chegamos à conclusão que o ponto de partida mesmo é você ter um plano de cargos bem estruturado mesmo, bem definido, com clareza, né? Cada um, que é o alicerce, né? Isso daí, para mim, eu que venho dessa área, é o alicerce para início de qualquer coisa. Porque quando você tem um plano de cargos bem estruturado, você define muito bem como que você contrata um colaborador, né? Como que você avalia, como que você promove, né? O que compõe a função dele, o que aquela função agrega no negócio, né? Como é que ele está em relação à função, e aí você também justifica o pagamento. Nesse primeiro momento, nesse primeiro kit aí que a gente discutiu com as 5 vagas, dá para a gente ajudá-los a fazer isso, né? A estruturar mesmo o mapeamento de funções. Eu vou ficar na cabeça disso com o Daíra aí,
e também criar uma estrutura funcional adequada, porque cada negócio tem seu tamanho, sua realidade, sua particularidade. Fazer a estrutura de salário vem depois, né? Não nesse kit inicial. Por quê? Porque cada empresa tem seu tamanho, tem sua localidade, tem sua dificuldade de mão de obra, tem que ter sua política de contratação, tem que ter sua política de remuneração. Tem empresa que concede mérito, tem empresa que não concede mérito, né? Eu fiz um trabalho recente por uma grande rede de supermercados aí, bastante grande mesmo, e eu vi que tem muitas diferenças por região também, né? E tamanho de loja também, né? Tem loja que as funções são bastante definidas, tem loja que as funções são mais tem mais conjunto de atividade, então depende muito. Então a gente está se colocando aí à disposição para ajudar aí através do Cinco Vaga quem quiser fazer esse trabalho, né? Nós vamos dar um material todo de apoio inicial, fazer as lives aí explicando e também depois eu vou ficar à disposição por e-mail, por telefone, no que for necessário para tirar todas as dúvidas e ajudar aí no que for necessário. E ajudar depois as empresas se quiserem avançar em outros caminhos aí, em política e treinamentos, enfim, que a consultoria é bastante grande para isso. Deixa eu É só isso. fazer uma Obrigado. interjeição ao seu Lélio, o Daíra, uma interjeição. Nós temos algumas perguntas dos participantes Pode e eu fazer. queria reportar aqui, que foi posto no chat, e eu queria reportar. Teve um momento, Odair, que você falou em que o que seria considerado uma grande diferença de salário, e qual seria, qualquer diferença será considerada desigualdade salarial? Qual que seria o critério? Que essa foi a pergunta que foi feita para cá, porque assim, o que é considerado uma grande diferença? Você mencionou, mas não tem um critério específico. Eu acho que essa foi a pergunta que foi feita nesse sentido. Na verdade, assim, eu quis dizer assim que da forma como está elaborado esse critério de avaliação pelo governo. Aliás, Odair, pode fechar os slides. Nós queremos ver sua face. Ok. Pode fechar sim, isso mesmo. Agradeço o Eduardo Pastore pela sugestão. Eliminou ou não? Não, você tem que fechar o. Eu só não estou achando aqui onde fecha. Na parte eu acredito que seja na parte Não, está no superior. superior, mas. Não é esse primeiro, Adão. Bom, Não tá. Já achei. pronto, resolvido. Voltando à pergunta, preciso repetir ou está tranquilo? Não. Vamos lá. Primeiro que assim, eu citei que irão existir grandes diferenças, tá? E vai mesmo. Trabalhando pelo grande grupo da CBO, obviamente, quanto mais fechado ali, né, próximo do grande grupo, maior a possibilidade de ter esses falsos positivos, né, que eu chamo por exemplo, uma coisa que poderia ser normal, de repente vai acusar que ali tem uma irregularidade. Agora, Entendi. no live que a equipe do governo responsável pelo projeto preparou, eles foram muito francos. Eles afirmaram que 1 centavo, tá, de diferença será considerado desigualdade e discriminação num primeiro momento. Então, basta 1 centavo de diferença que já está sendo considerado irregularidade, tá bom? Entendi. Okay? A próxima E pergunta. um outro detalhe, gente, que chama muita atenção, tá? Veja que a norma fala em obrigação, tá, de enviar as informações apenas das empresas com 100 ou mais empregados, que a gente ainda não sabe com certeza se é por estabelecimento ou conjunto dos estabelecimentos. A minha visão é que, para os 100 funcionários, para detectar
para me tornar obrigatório, eu tenho que olhar o conjunto. Eu tenho mais que 100 empregados no conjunto dos estabelecimentos? Tem, eu estou obrigado. Agora, o relatório, como não pode deixar de ser, tem que ser por estabelecimento, porque é o critério estabelecido no artigo 461. Ok? É o que Quando leva à se segunda fala... pergunta, é o que leva à segunda pergunta, né, Daí? A famosa obrigatoriedade, se a empresa tem 100 empregados nos estabelecimentos. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. A questão do se é pelo número pelo CNPJ da empresa, ou pelo estabelecimento, ou pelo grupo econômico, que nem sequer foi mencionado, mas a dúvida é saber se nós temos que fazer pelo estabelecimento, ou pelo todos os estabelecimentos, ou pela soma total dos empregados que nós temos, e não está muito claro, né? Então, isso, assim, a equipe do governo falou que seria por CNPJ total, ou seja, estabelecimento. Então, apenas os estabelecimentos com 100 ou mais estariam obrigados. Se a gente vai para a lei, não é isso que está dito na lei, ok? Seria o conjunto de empregados nos meus diversos estabelecimentos. Atingiu 100, estaria obrigado, tá? O relatório, esse eu tenho certeza por quê? É artigo 461, é por estabelecimento. Tá? Não tem como ser diferente, já que a legislação básica, que é o artigo 461, manda tratar a isonomia por estabelecimento. Tá? Há uma Aí, pessoa no apesar do chat. governo citar que seria, por exemplo, só estaria obrigado o estabelecimento com 100 ou mais, vem agora um perguntas e respostas no Ministério das Mulheres, tá? Dizendo que se o conjunto, né, de 100, se eu tiver 100 colaboradores, todos os estabelecimentos estão obrigados a prestarem as informações. Vamos a uma pergunta da participante que chama Alessandra, que eu conheço bem do Supermercado Fonseca. A pergunta dela é a seguinte: ela está o seguinte exemplo. Ela tem uma loja que tem 100 empregados e ela tem uma outra loja que tem 50. Ela tem que entregar um relatório para o estabelecimento da loja que tem 100, mas não porque tem 50, ou ela tem que entregar o dos dois, porque somando tudo ela tem 150. Tem que entregar dos dois, até mesmo porque isso está agora no FAQ do Ministério das Mulheres, tá? Que a Então, informação mais recente é essa informação mais recente que você nos traz é que o entendimento é que é pelo número total dos Isso, empregados. exatamente. Tá bom. A próxima pergunta é: empresas com menos de 100 empregados devem estar atentas em acordo com os requisitos da lei? Como documentamos tudo para uma eventual fiscalização? Eu não entendi a pergunta, me Vou desculpe. repetir, vou de novo. Empresas com menos de 100 empregados devem estar atentas em acordo com os requisitos da lei? Como documentamos tudo para uma eventual fiscalização? Então, é justamente isso, tá? O governo deixou claro que o que obriga as empresas maiores é apenas de diferente, né, em relação às outras, é a questão do relatório, tá? As demais obrigações são para todas, ou seja, a empresa com 2 trabalhadores tem que observar os critérios da isonomia salarial, porque isso é lei, está lá na CLT. Entendi. Ok? Entendi. A pergunta é o que há um contrassenso, e é uma das questões aqui do chat, se é para somar todos os empregados, por que tem que mandar por estabelecimento? É uma contrassenso mesmo, né, Eldair? Então, esse detalhe eu até entendo pelo seguinte, porque o artigo 461 diz que a isonomia só ocorre no âmbito do estabelecimento. Eu não posso comparar um trabalhador da minha matriz, por exemplo, que está em São Paulo, com um trabalhador
que se encontram na minha filial lá no Acre, por exemplo. Na mesma função, eu posso, sem olhar outros critérios, adotar um salário para São Paulo e outro para o Acre, outro para o Rio Grande do Sul, tá? E não é nem por estado, é por estabelecimento mesmo. Eu tenho 2 estabelecimentos na Avenida Paulista. Um fica do lado direito, o outro do lado esquerdo, tá? Preciso praticar isonomia entre esses 2 estabelecimentos? Não. Cada estabelecimento é único, né? De acordo com o que está no artigo 461, que é a raiz da questão de isonomia, tá bom? Então, eu acho que toda a questão que nós temos revolve justamente na questão do 461, que fala sobre questões de tempo da empresa. Eu tenho uma pergunta da Elaine que pergunta: e as diferenças de tempo na função, tempos na empresa? Eu tenho que demonstrar isso no plano de cargos e salários? Normalmente, sim. Eu posso falar como advogado. Normalmente você demonstra isso quando você cria um plano de cargos e salários, você estabelece cargos por critério de promoção, critério de senioridade, tem tudo isso, Só um existe. minutinho, pessoal. Fica à vontade. Pode ir falando que eu só vou mudar a tomada aqui, que está dando uma falha. Então tudo isso faz parte de um critérios que você monta ao montar o plano de cargos e salários. Você estipula nesses planos de cargos e salários critérios de senioridade, de mérito. E esse plano quando você cria mérito, você estipula critérios bastante verdadeiros e reais em termos de para você justificar o mérito da promoção de alguém, para você justificar quando alguém ganha um salário a mais, e você estipula isso tudo. O kit que eles estão oferecendo, que a gente trabalhou junto com o seu Lélio e com o Odair, justamente é para ajudar as empresas começarem a criar esses sistemas dentro das empresas, para justamente tentar fugir desse risco de 0,1 centavo de diferença e o governo cair sobre vocês por causa que há uma desigualdade que vocês mesmos não conseguem, que eles entendem que existe quando é um falso positivo, como o próprio Odair mencionou, porque o sistema, a própria legislação cria essa situação de falso positivo. Nessa instância, eu acredito, e acho que é aí que tem que ser posto, plano de cargo e carreira é uma forma mais segura das empresas evitarem caírem nessas armadilhas de falso positivo. Eu passo para essas questões, e eu acho que é muito, muito válido discutir que a possibilidade que esse assunto vai se judicializar, existe mais do que espaço para se discutir isso. Não é o tema desse webinário, o tema aqui é tentar trazer luz para as empresas que estão tendo dificuldade de fazer o relatório, para dar os critérios e tentarem avançar enquanto nós, advogados e sindicatos, e tentamos achar uma forma de resolver isso, e se necessário, judicializar. Maurício, você me Fica à permite fazer vontade, uma, Eduardo. Fica à vontade, Eduardo. só falar fazer uma observação rápida aqui, Odair, para ajudar na sua brilhante exposição, muito didática, viu? Muito didática, muito pedagógica. Deu para entender bem aí esse tema que eu considero tão difícil, né, intrincado. Eu vou deixar uma sugestão aqui, não sei se vocês vão manter esse WhatsApp aqui funcionando, que nós entramos aqui para poder participar da live, para depois compartilhar, Odair, eu até mandei para vocês aí, o professor Hélio Zilberstein, hoje ele publicou um artigo muito interessante pela FIPE, mostrando justamente como é que é a composição dos salários e como é que isso daí, como é que essa foto que o Ministério do Trabalho bate através do relatório pode trazer vieses. Então, assim, e o artigo dele, eu acho que serve muito para as empresas aqui, porque ele faz muitos bons alertas sobre o que as empresas precisam tomar cuidado na hora que elas vão fazer, que elas forem fazer essa apresentação do relatório de transparência ou se defender no prazo de 90 dias, enfim. É um artigo muito precioso aqui, que eu vou depois, Maurício, se você me permitir, eu passo para vocês aí, vocês compartilho no grupo, porque eu acho que responde muitas dessas perguntas que estão vindo aqui, ajuda nas respostas, porque ele faz uma abordagem, logicamente, do viés econômico, mas trazendo muitas ideias aqui, inclusive preventivas, para as empresas poderem fazer os seus relatórios com segurança jurídica. Eu acho que toda a ideia
para que traga segurança jurídica é válida. Eu sempre aprecio isso, Eduardo. Eu agradeço tremendamente, inclusive a sua presença aqui, que traz essa área, traz essa sabedoria que as empresas sempre estão precisando. Eu acho que é importante trazer isso. O grupo vai ficar ativo, sim. A gente está aqui no chat. Se você quiser passar para nós, esse grupo vai. Enquanto esse assunto tiver pegando fogo, porque infelizmente é um tema que está pegando fogo, nós estaremos aqui tentando auxiliar as empresas o mais possível. Se tiverem mais questões, dúvidas, o grupo está lá para tentar responder, o seu Lélio, o Odair, os materiais que a gente criou para tentar ajudar as empresas a dar um início, né, uma possibilidade de criar os seus planos de casa e carreira e tentar escapar dos riscos que essa lei está trazendo. Estão todos à disposição, é só solicitar. O objetivo desse webinário, assim como do E5 Vaga, é tentar trazer um pouco de luz nessa situação, trazer um pouco de calma no momento de nervosismo, até porque o prazo está para vencer, o governo parece que não está preocupado muito com as empresas, e sim descer o machado, e entre aspas, porque o Ministério do Trabalho há uma discussão ideológica desnecessária quando se trata. Ninguém nega que existe uma desigualdade salarial, mas existem formas corretas de fazer e formas incorretas de se fazer. Fazer assim para penalizar a empresa pode só gerar prejuízo, não só para as empresas, como também para as empregadas mulheres. E eu acho que não é assim que se faz. Essa é a minha opinião, mas não é. Eu acho que temos que ter muito cuidado ao lidar com essa legislação. Se vai haver uma judicialização, veremos com calma se isso vai acontecer. Mas, nesse meio tempo, o trabalho do Cinco Vaga, do Odair, do seu Hélio, do próprio Eduardo, que gentilmente nos está aqui, assim como a da Federação do Comércio, é tentar ajudar os empresários do Estado de São Paulo a achar um caminho, tentar sair o mais ileso possível dessa situação, sem criar maior prejuízo para a própria empresa e para os funcionários. Nós estamos à disposição, o Cinco Vaga fica aqui e gostaríamos que vocês ficassem à vontade. Maurício, Oi. Eu tive um probleminha aqui, acabei caindo e retornando. Doutor Eduardo, eu não peguei praticamente nada, mas queria até, se for o caso, você considerar novamente, porque eu acabei realmente não pegando o que você colocou. Ele falou sobre Maurício, artigo. Ele falou sobre um artigo do professor Zubenstein sobre a parte econômica e para trazer uma direção e ideias novas. E a gente vai colocar o link sobre esse artigo que traz uma visão, um caráter econômico, para somar mais sobre essa questão que nós estamos tratando aqui hoje, sobre a questão da legislação. Aliás, Maurício, o que o Hélio coloca no artigo, só levantar um ponto aqui, é exatamente o que vocês colocaram aqui, vocês dois como palestrantes. Ele está mostrando exatamente isso, que nem toda desigualdade é fruto da discriminação. Existem desigualdades que vêm pela composição, pela estrutura do salário, a senioridade, a qualificação, e isto não vai ser possível captar no relatório de transparência ou pela foto, que inclusive o Ministério do Trabalho vai usar para bater essa foto, a mediana. Então, nós sabemos que essa metodologia da mediana, ela não vai capturar as extremidades, justamente é onde existem as variações salariais, que não aparecendo, você pode vulnerabilizar sobremaneira as empresas. Eu acredito que esses detalhes talvez vão ter que ser corrigidos ao longo do tempo, mas, de qualquer maneira, o artigo mostra essa realidade, e com o artigo, nós conseguimos aí talvez subsidiar as empresas para elas irem se preparando justamente na constituição de prova, para elas poderem não acabarem desviando dessas vulnerabilidades e ficarem robustas para poder apresentar um relatório de transparência com consistência. Eu vou depois compartilhar aqui, eu não consegui compartilhar o artigo do professor Hélio, mas eu já passo para vocês aqui, aí depois o Maurício compartilha no grupo de WhatsApp. Vai ser um prazer. Okay. Eu estava encerrando a
a live, a não ser que haja mais alguma dúvida, mas eu agradeço a presença de todos. Se tiverem dúvidas, quiserem acrescentar, por favor, fiquem à vontade e agradeço a presença de todos. O Cinco Vaga mantém a sua presença e no auxílio dos empresários da categoria. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Obrigado, Maurício. Boa Obrigado, tarde. doutor Eduardo. Boa Todos. tarde, parabéns viu, pela apresentação de vocês. Excelente, viu? Obrigado. Excelente. Muito Excelente obrigado. iniciativa. Parabéns pelos 5 vagas aí, pela iniciativa.